Uma família foi encontrada morta em um apartamento em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A suspeita é de intoxicação por conta de um vazamento de gás. O casal e os 2 filhos eram aguardados para um almoço de Dia dos Pais com o restante da família. Preocupados com a demora e a falta de notícias, os parentes foram até a casa das vítimas, que foram encontradas já sem vida. Danilo Rezende Oliveira, de 33 anos, foi localizado caído no banheiro. Rosimeire Azevedo, de 34, e os filhos Daniel, de 11 anos, e Ana Clara, de 16, estavam juntos na sala. No imóvel, os bombeiros identificaram um vazamento no duto do aquecedor de água. A provável causa das mortes é de intoxicação por monóxido de carbono. Moradores de 2 blocos precisaram ser retirados para a realização de uma vistoria. É uma instalação amadora. Esse gás que deveria estar sendo jogado para fora do ambiente, ele estava todo indo para dentro do apartamento. E o monóxido de carbono é um gás muito tóxico, e leva à morte em poucos minutos. Os corpos de 3 das vítimas foram liberados. Um deles ainda está no IML. A previsão é que sejam enterrados amanhã. Agora, a investigação busca descobrir o responsável pela instalação do aquecedor. A perícia da Polícia Civil do Rio de Janeiro constatou que Vitória Conceição, de 23 anos, foi envenenada com chumbinho. O produto para matar ratos estava no milkshake que ela tomou. O caso aconteceu há cerca de 10 dias em Maricá, na região metropolitana do Rio. O principal suspeito de colocar o veneno na bebida é o ex-namorado da jovem. Segundo as investigações, ele não aceitava o fim do relacionamento. David Nascimento Santana, de 30 anos, foi preso dias depois em Rio das Pedras, comunidade da Zona Oeste da capital fluminense. Uma mulher foi morta durante uma abordagem de agentes da Delegacia de Homicídios no Rio de Janeiro. Ela e o marido fugiam de uma suposta tentativa de assalto e bateram na viatura dos policiais. No velório, parentes e amigos tentavam consolar Carlos André, que perdeu a companheira. Elaine Esteves Pereira tinha 39 anos. Tem, porque ela é meu chão. É o meu chão, meu porto seguro era ela. O que eu era para ela era muito mais para mim. O casal voltava de uma festa na madrugada de domingo, quando foi abordado por um homem em outro carro na estrada de Água Grande, zona norte do Rio. Com medo de ser um assalto, o marido de Elaine acelerou. Na Avenida Brasil, ele perdeu o controle do veículo e bateu na traseira de uma viatura da Delegacia de Homicídios, que passava com outros 2 carros da polícia. Ainda de acordo com Carlos André, 2 policiais atiraram. Um dos disparos atingiu Elaine. Quando eu consegui olhar para ela, assim, com a cabeça do lado, com a cabeça no chão, eu vi que tinha sangue nas costas dela. Aí eu consegui desvencilhar minha mão, passei e eu percebi realmente que era sangue. Ali caiu minha ficha que ela tinha levado um tiro, que ela tinha sido atingida e ali acabou meu mundo. Ali eu desabei. A Polícia Civil informou que os agentes foram surpreendidos com um carro em fuga, que colidiu em uma das viaturas do comboio e que atiraram para interromper a investida repentina e violenta do veículo. Eles têm que ter preparo para poder ter esse tipo de abordagem, porque não foi efetuado nenhum disparo, nenhuma atitude que pudesse, após o acidente, após a colisão, que pudesse levar a polícia a entender que houvesse perigo posterior. As armas dos policiais foram apreendidas e o caso está sendo investigado pela Corregedoria da Polícia Civil. Eles tinham que abordar o carro, ok, abordou, viu o que aconteceu. Agora ninguém puxou, ninguém tem nem arma, fizeram nada, remetendo um tiro no carro. No ano passado, o carro de uma família foi alvo de diversos disparos numa abordagem da Polícia Rodoviária Federal na Baixada Fluminense. Heloísa dos Santos Silva, de 3 anos, morreu após ser baleada na cabeça. A primeira pergunta que eu faria seria se há um protocolo para esses casos. Esse protocolo tem que ser muito bem elaborado. Eles acabaram com a minha vida, com a vida da minha família. Eu tô sem chão, a minha mãe era tudo para mim. Eu não sei mais o que eu faço, o que eu penso. Eu só quero justiça.
E os bombeiros de Minas Gerais seguem as buscas por 3 homens que estavam em um barco que afundou na represa de Pompéu, a 140 quilômetros de Belo Horizonte. Um quarto ocupante da embarcação já foi encontrado sem vida. Bruno Maciel, de 35 anos, foi localizado a 10 metros de profundidade. De acordo com a polícia, as 6 pessoas que estavam no barco têm envolvimento com o tráfico de drogas. 2 conseguiram se salvar e fugiram. Um dos desaparecidos estava com tornozeleira eletrônica e as causas do acidente são investigadas. Voltamos em 30 segundos. A polícia investiga a morte de um jovem dentro de um hospital público do Rio de Janeiro. Ele deu entrada para cuidar de um ferimento feito com faca, mas a família diz que o rapaz foi agredido pelo médico que o atendia. Familiares de Richard Ferreira da Cruz, que estiveram no IML para liberar o corpo, disseram que o jovem era um rapaz dócil. Ele era uma criança carinhosa, ele tinha 20 anos, mas tinha uma mentalidade de criança, entendeu? Carinhoso, amoroso, adorava dançar, tocava violino. Richard, no entanto, tinha histórico de depressão e bipolaridade. No último sábado, o jovem saiu de casa e disse que se hospedaria em um hotel na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, porque precisava ficar sozinho. Como estava sem documento, ele decidiu ligar para a mãe para pedir uma foto da identidade. Ao perceber que ela o seguia em um carro por aplicativo, desligou o celular. Quando deu eu acredito que foi umas 8h30 no máximo, uma pessoa atendeu a ligação dele e falou: olha, vem para cá agora que tem uma pessoa aqui caída com um corte no pescoço. E aí ela começou a gritar: aonde? E foi em frente ao Carrefour da Barra. Quando ela chegou lá, ela encontrou o Richard com um corte realmente no pescoço, ensanguentado. Só que a pessoa que atendeu o telefone dele falou que já tinha chamado o SAMU. Richard foi encaminhado para o Hospital Lourenço Jorge, aqui na Barra da Tijuca. Segundo a família, ele chegou lúcido e conversando normalmente. O médico que fez o primeiro atendimento pediu aos familiares que esperassem 24 horas para saber se ele deveria passar por uma cirurgia. Pouco depois, a mãe do jovem foi chamada para acalmar o filho. O atendimento foi bem sucedido, acolheram bem, tudo. Mas só como ele tinha a bipolaridade, ele queria ir embora, fez tudo para poder ir embora, tirou o acesso. E nisso tudo, o médico chegou, jogou na cara dele, disse: quem manda nessa que sou eu, você não vai embora. Nisso tudo, meu sobrinho se sentiu coagido, levantou, empurrou ele. Quando empurrou ele veio com vários chutes no meu sobrinho, vários socos, e um soco bateu aonde foi a facada, foi aonde ele veio a óbito. 3 testemunhas já prestaram depoimento. A Secretaria Municipal de Saúde acompanha o caso. A gente não pode naturalizar nenhuma situação de agressão, seja numa unidade de saúde ou em qualquer outro local. Por isso a gente vai investigar esse caso profundamente. O meu sobrinho foi tratado como um bicho lá dentro, uma barata ali dentro, como se pisasse e matasse. Foi isso que ele fez. De olho em um mercado que movimenta mais de 2 bilhões de reais, quadrilhas passaram a ter como alvo os fios de cobre. Em todo o país, mais de 5 milhões foram furtados em 2023. Um crime que se repete e prejudicou diretamente 7 milhões de pessoas. Esse rapaz usa uma pedra para tentar cortar o fio de cobre. Em outro registro, 3 criminosos desistem do furto e fogem por causa da polícia. Já esse vídeo mostra um homem se equilibrando no fio por cerca de 30 minutos, mas também é surpreendido pela polícia. Os casos aconteceram em cidades do Ceará, estado que contabilizou 180 quilômetros de fios furtados entre janeiro e agosto deste ano, índice 20% maior se compararmos aos primeiros 8 meses do ano passado. A penalidade é a pena mínima de 4 anos, chegando até 8 anos de prisão. A lei processual penal deixou uma brecha nesse sentido, fazendo com que a maioria desses criminosos respondam o processo em liberdade. Com o quilo do cobre em torno de R$40, esse mercado paralelo e ilegal representa 30% do valor arrecadado com as vendas legais do material. Um montante atrativo que fez o perfil dos criminosos mudar. Eram pessoas que precisavam de assistência social, eram viciados em drogas e furtavam pequenos pedaços de fio para poder vender e consumir a sua droga.
droga, né? Hoje nós temos equipes especializadas, né? No Brasil foram cerca de 5 milhões de metros de fios furtados em 2023, segundo a Conexis Brasil Digital. Aqui em Fortaleza, onde o problema só aumenta, até numa região como essa, próximo a Beira-Mar, um dos principais pontos turísticos da cidade, a situação é essa. É importante mencionar que mais de 7 milhões e 600 mil brasileiros foram prejudicados por conta desses crimes. Então, o Código Penal tem que dar um endereçamento mais severo para esse tipo de ação criminosa. Em busca de combater a prática, a polícia no Ceará instaurou a Operação Alta Tensão, que cumpriu 15 mandados de prisão, apreendeu armas e veículos. Ao todo, mais de 200 envolvidos nos furtos foram capturados. O foco é combater os grandes receptadores. As investigações vão prosseguir. Nós já identificamos receptadores em outro estado da federação. O Rede TV News volta já. Rede TV News de volta. Foi enterrado hoje numa cerimônia fechada à família em São Paulo o corpo do economista Delfim Neto. Em Brasília, políticos lamentaram a morte do ex-ministro e ex-deputado federal. Delfim Neto tinha 96 anos e estava internado há uma semana no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A família não divulgou a causa da morte do economista. Ele nasceu no dia 1º de maio de 1928, na capital paulista, e se formou em economia pela USP em 1951. Foi secretário da Fazenda de São Paulo e, em 1967, assumiu o Ministério da Fazenda no governo Costa e Silva. Foi responsável pelo período conhecido como milagre econômico. É dele a famosa frase de que é preciso fazer o bolo crescer para depois dividir. Mas sua trajetória também tem polêmicas. Em 1968, Delfim Neto foi um dos ministros que assinaram o Ato Institucional número 5, que endureceu ainda mais a repressão durante a ditadura militar no Brasil. Em 2021, disse que, se necessário, assinaria novamente o documento. Ele também foi ministro da Agricultura e do Planejamento no governo de João Batista Figueiredo, o último presidente da ditadura. Trabalhou como consultor informal de vários governos. Em 2016, aos 88 anos, viu seu nome na lista dos investigados da Lava Jato. Ele foi acusado de receber propina durante a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Teve mais de 4 milhões de reais bloqueados em suas contas e foi acusado de receber 15 milhões em propina. Delfim Neto negou e disse, à época, que os valores eram fruto de anos de consultoria. Com o fim do regime militar, Delfim Neto foi eleito deputado federal por 5 vezes consecutivas. Políticos do Legislativo, do Executivo e ministros do STF lamentaram a morte do economista. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prestou condolências aos familiares e amigos e lembrou que Delfim Neto ocupou papel ativo na história do Brasil. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o país perdeu um dos economistas mais respeitados. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que Delfim Neto merece respeito por ter se dedicado ao progresso econômico do Brasil. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, lembrou que após a redemocratização, Delfim Neto foi conselheiro econômico de mais de um governo e atuou em projetos de inclusão social que levaram ao desenvolvimento econômico do país. E o presidente Lula repercutiu uma publicação do Palácio do Planalto. No texto, Lula afirmou que durante 30 anos fez críticas ao ex-ministro, mas que em 2006 pediu desculpas porque ele foi um dos defensores da política de desenvolvimento social do governo. Lula disse ainda que quando um adversário político é inteligente, nos faz trabalhar para sermos mais inteligentes e competentes. Delfim Neto também foi diplomata, autor de 10 obras literárias e professor da Faculdade de Economia da USP, e doou mais de 100 mil livros da biblioteca pessoal para a instituição. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou hoje que o governo federal trabalha para aprovar nesta semana a segunda etapa da regulamentação da reforma tributária na Câmara dos Deputados. O repórter Igor Damasceno, de Brasília, tem mais informações.
Oi, Igor, boa noite. Pouco antes das férias, que é o recesso parlamentar, a Câmara havia aprovado a primeira fase da regulamentação. O primeiro projeto agora tem um segundo e, pelo menos, o ministro está com pressa. Não sei se os deputados terão toda essa pressa. Amanda, boa noite a você, também ao William, boa noite a todos que nos acompanham. A declaração do ministro Alexandre Padilha foi depois de uma reunião aqui no Palácio do Planalto com toda a equipe econômica e também com os líderes na Câmara e no Senado. Nesta segunda fase da reforma, os deputados vão definir as regras da administração do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Ele vai ser arrecadado por estados e municípios. Segundo Padilha, a expectativa do governo é que a votação seja concluída na Câmara dos Deputados ainda nesta semana. O ministro lembrou que os parlamentares vão fazer uma espécie de esforço concentrado, já que as eleições municipais estão se aproximando e podem comprometer as atividades no Congresso Nacional. Vale lembrar que a primeira etapa da reforma, como você bem adiantou, Amanda, já foi concluída lá na Câmara dos Deputados e deve tramitar no Senado ainda este mês. Padilha disse que as negociações, tanto na Câmara quanto no Senado, estão avançando e ressaltou que o governo federal não abre mão de concluir toda a aprovação da reforma ainda este ano. Vamos ouvir. A prioridade e necessidade do governo é que terminemos este ano com a regulamentação da reforma tributária concluída na Câmara e no Senado. Isso vai dar um passo muito importante para o crescimento econômico, para acabarmos com a verdadeira balbúrdia tributária que ainda existe no país. Uma tributária que zera imposto para a cesta de alimentos, reduz o imposto para a maioria da população e simplifica a vida do empresário. O mercado financeiro elevou pela quarta semana consecutiva a previsão de inflação para 2024, que passou de 4,12% para 4,20%. A meta de inflação do governo para esse ano é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual, podendo chegar a 4,5%. A estimativa para o Produto Interno Bruto, PIB, e a previsão para a taxa Selic neste ano permaneceram estáveis, 2,20% e 10,5%, respectivamente. Os dados são do boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. E em discurso na Praça São Pedro, no Vaticano, o Papa Francisco pediu orações pelas 62 vítimas da queda do avião da Voipaz em Vinhedo, no interior de São Paulo. Muitos brasileiros acompanharam a missa deste domingo e exibiram a bandeira do Brasil. O CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, concluiu a fase inicial da investigação sobre a queda do avião da Voipaz em Vinhedo. Os técnicos conseguiram recuperar 100% das informações das caixas pretas. Desde que as primeiras informações da queda do avião da Voipaz começaram a circular, apareceram também relatos de passageiros reclamando das condições em viagens anteriores na mesma aeronave. Por falhas no ar-condicionado, um homem chegou a tirar a camiseta. Relatórios obtidos pela TV Globo apontam também que a aeronave passou por manutenção após falha no sistema hidráulico e contato anormal com a pista, que teria sido um choque da cauda e teria provocado um dano estrutural na aeronave. No dia 9 de julho, o avião turbohélice modelo ATR 72500 ficou parado por conta de uma despressurização que aconteceu durante um voo de teste. No dia 13 do mesmo mês, foi liberado para voltar às atividades. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, finalizou a ação inicial de investigação e remoção de partes da aeronave. Agora, funcionários da Voipaz vão assumir a área da queda para recolher objetos pessoais das vítimas e entregá-los às famílias. Os 2 motores retirados do local vão ser analisados em São Paulo por profissionais da Força Aérea Brasileira e engenheiros da empresa da França e do Canadá. Na noite de ontem recebemos os investigadores da autoridade do Estado francês, que é o BEA, o Bureau d'Enquête et d'Analyse pour la Sécurité de l'Aviation Civile. É um congênito do CENIPA, na França, e ainda técnicos da ATR, fabricante da aeronave, recebemos na noite de hoje, estão interagindo com a nossa investigação e nas próximas horas receberemos a autoridade de investigação do Estado canadense,
que é o país fabricante e de projeto dos motores da Pratt & Whitney. As duas caixas pretas que gravaram as conversas dentro da cabine e outros dados da aeronave estão aqui em Brasília, onde foi possível extrair todo o conteúdo gravado. A previsão do CENIPA é que um relatório preliminar com as causas do acidente fique pronto em 30 dias. Os investigadores afirmam que ainda é muito cedo para apontar qualquer causa para a queda do avião. A Secretaria Nacional do Consumidor cobrou da Voipaz o detalhamento da assistência prestada aos familiares das vítimas. Além disso, a companhia vai precisar esclarecer quais são os procedimentos de cancelamento e reembolso da empresa e os modelos e anos de fabricação das aeronaves. Após o acidente, a rotina dos pilotos também entrou em questão. Em junho, durante uma audiência pública organizada pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, um piloto da Voipaz relatou cansaço, viagens de até 2 horas e meia até o local de trabalho e ligações da empresa durante sua folga. Vocês da mesa já sentiram sono? Vocês sabem o que é divórcio? Estou fadigado. A empresa às vezes me liga para fazer um voo. Pô, vai que dá. Quando você acorda, tem 8 ligações da escala no seu dia de folga. Estava de folga, precisei desligar o meu celular. O caso dele não é isolado. Um levantamento do sindicato da categoria mostra que os tripulantes estão cada vez mais exaustos. Vem se percebendo que os níveis de fadiga vêm aumentando. As atribuições dos tripulantes, as jornadas extremamente cansativas e prolongadas vêm trazendo riscos à aviação. E é nisso que estamos trabalhando para ser alterado. Em nota, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas informou que as companhias aéreas brasileiras, observando o Código Brasileiro de Aeronáutica, a Lei do Aeronauta e os regulamentos da ANAC, fazem o gerenciamento da fadiga de seus tripulantes por meio de um processo consolidado, similar às melhores práticas mundiais. Em nota, a Voipaz afirmou que o avião estava apto para o voo e dentro da legislação estabelecida. Em referência à tripulação, diz que a empresa cumpre e respeita a jornada estipulada em lei e com observância dos critérios da categoria. E se não bastasse isso, criminosos agora estão criando perfis falsos e pedindo dinheiros, passando por amigos ou parentes de vítimas do acidente aéreo em São Paulo. O Ministério Público vai investigar o caso. A namorada do piloto Danilo Santos Romano, Thalita Machado, usou as redes sociais para denunciar que criminosos estão criando perfis falsos. Nessas contas fakes, os golpistas pedem dinheiro em nome dos familiares. Em uma das postagens, o criminoso divulga uma chave para transferência de dinheiro via Pix. A família e os amigos da vítima pedem que os perfis sejam denunciados nas plataformas. Fiz o Pix para sua tia. Falei, pai do céu, que Pix? A sua tia está pedindo Pix. Falei, não, a mãe do Danilo faleceu, infelizmente faleceu há anos. Gente, inegavelmente, nesse mundo maluco que a gente vive na internet, que parece que não tem lei nenhuma, existem pessoas que são oportunistas e que utilizam até de um momento como esse para poder se dar bem. A família não está pedindo, eu soube também que essas pessoas do mal, que eu acho que é assim que eu posso dizer, elas fizeram também perfis fakes de outras vítimas do acidente aéreo e eles estão pedindo também Pix. Por favor, gente, não faz. Por favor, não é a família que está pedindo. O Ministério Público de São Paulo vai investigar 31 perfis suspeitos de aplicar golpes usando fotos de vítimas da queda do avião da Voipaz. A investigação está sendo conduzida pelo CyberGaeco, unidade do Ministério Público de São Paulo, responsável pela investigação de crimes em ambientes virtuais. O Aeroporto Internacional de Florianópolis ficou fechado durante mais de 18 horas após um avião da Azul apresentar problema nos pneus durante o pouso. 87 voos foram cancelados. Agora, no final da tarde, a companhia aérea iniciou o processo de remoção da aeronave da pista. Ainda não há previsão de reabertura. O saguão do Aeroporto Internacional de Florianópolis ficou lotado durante todo o dia. Muitos passageiros precisaram remarcar os compromissos. Eu tinha compromisso quarta-feira de manhã lá e agora eu vou ter que remarcar tudo. O voo estava marcado para 6h05 da manhã. Eu cheguei aqui, era 5 horas da manhã. E até agora? Até agora, já passei mal, já tomei ali um remédio, já dormi no chão. Meu marido trabalha, eu também, estou faltando serviço hoje. A Laís ia para Portugal para passar as férias. Foram passando nossos voos para frente e agora eles cancelaram.
e passaram no meu sofá quarta-feira. Eu também fui afetado por um incidente. O embarque de meu voo para Congonhas, em São Paulo, estava previsto para as 8h45 da manhã, mas o meu voo foi cancelado. A companhia aérea fez 4 remarcações de horários, a última com troca de aeroporto, saindo de Navegantes no interior de Santa Catarina às 8h40 da noite desta terça-feira. O novo local fica distante a mais de 120 quilômetros daqui de Florianópolis, mais de 2 horas de carro. Os cancelamentos foram causados após um avião da Azul apresentar problemas durante o pouso. A aeronave, que saiu do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, Minas Gerais, sofreu danos nos pneus aqui em Florianópolis por volta de 1h15 da madrugada. Esta imagem mostra os pneus rasgados e murchos. A aeronave interditou a pista de pousos e decolagens. Em nota, a Azul informou que o pouso aconteceu com segurança, assim como o desembarque dos passageiros, e que ninguém se feriu. E um Boeing 737, avião grande de carga, precisou fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. Por causa do incidente, a pista ficou fechada até o fim da tarde. Segundo a concessionária que administra o aeroporto, o pneu da aeronave estourou durante a decolagem e aí o piloto fez um procedimento para queimar o combustível durante cerca de 2 horas para poder retornar. Durante a aterrissagem, outro pneu estourou e o trem de pouso foi danificado. Não houve feridos, alguns voos foram encaminhados para outros aeroportos. A gente conversa agora com o perito aeronáutico Daniel Calazans para falar sobre esse acidente, que vitimou, infelizmente, 62 pessoas. Daniel, muito obrigada por nos atender. Boa noite para você. Daniel, muitos vídeos nesses últimos dias mostraram problemas na manutenção de aviões da Voipaz, seja problema hidráulico, problema de contato com a pista, problema no ar-condicionado. Até que ponto uma falha de manutenção poderia possivelmente explicar o que aconteceu? Algum aviso sonoro que não alertou os pilotos que havia gelo na asa do avião, que a asa havia congelado? É possível que algum problema de manutenção? Isso a gente pergunta até como leigo, como passageiro. A gente sabe, muitas empresas dessas têm problema de caixa, têm problema financeiro, cortam custos. Isso pode colocar a vida dos passageiros em risco? Acho que não estamos ouvindo o Daniel. Estamos? Daniel, talvez seja seu microfone que esteja mutado. Vamos ver. Bom, a conexão acabou de cair, mas é 1 minutinho e a gente vai restabelecer essa conexão com o Daniel Calazans para ele responder essa pergunta sobre a manutenção. E na Grécia, 11 mil moradores e turistas foram forçados a fugir das chamas que já atingem 12 cidades. Pacientes precisaram deixar às pressas 2 hospitais. O céu de Atenas ficou laranja. O fogo consome rapidamente uma área florestal no norte da capital grega. Mais de 700 bombeiros lutam contra focos de incêndio que atingem pelo menos 12 cidades desde domingo. Cerca de 30 aviões despejam água sem parar em tentativas frustradas de controlar o fogo. Ao decolar do Aeroporto Internacional de Atenas, um passageiro registrou imagens da gigantesca coluna de fumaça que cobre a cidade. Labaredas se aproximam destas casas. Só na última noite, 11 mil moradores abandonaram suas residências e fugiram para outras regiões. Em Vrilícia, as chamas chegaram a este bairro. Moradores têm dificuldades para respirar. Alguns usam mangueiras de jardim para apagar os incêndios. O clima quente e seco e o vento ajudam a espalhar o fogo. Imagens de satélite mostram a dimensão da área afetada e a quantidade de focos ativos. São cerca de 40 nas últimas 24 horas. 2 hospitais em Atenas, um pediátrico e outro militar, precisaram ser esvaziados às pressas. As chamas também atingiram uma escola em Nea Pantele.
Mensagens de texto estão sendo enviadas aos moradores com instruções de fuga de áreas de risco. O primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, precisou interromper as férias para lidar com a crise. Bombeiros reclamam que trabalham sem meios suficientes para o combate ao fogo. O governo pediu ajuda à Croácia e à Espanha. Turistas com viagens marcadas estão sendo orientados a não viajar. Um terremoto de magnitude 4,4 foi sentido em Los Angeles, nos Estados Unidos. O tremor ocorreu a uma profundidade de 12 quilômetros abaixo do solo. A polícia de Los Angeles alertou os moradores que se preparem para tremores secundários. Não há relatos de feridos. E agora nós vamos saber como é que fica o tempo para amanhã. Já ao meu lado, o Igor Silveira. Boa noite, Igor. Todo mundo quer saber o seguinte: até quando esse friozinho que chegou no fim de semana vai continuar? Vamos lá, boa noite, William, boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Olha, até no meio da semana, pelo menos, as temperaturas continuam baixas. E tudo isso porque a alta polar ainda está em atuação ali no sul do Brasil. O sol aparece, não tem previsão de chuva, mas as temperaturas continuam baixas. Olha, tem risco de geada em algumas regiões. Em Urupema, que é um município lá de Santa Catarina, a temperatura mínima amanhã começa com menos 1 grau. Então imagina só a sensação térmica por lá. E São Paulo, o frio também chegou com tudo. No domingo a gente bateu um recorde de temperatura mais baixas, marcando 7 graus. E se continuar assim, amanhã a gente pode bater uma nova marca, porque a mínima começa na casa dos 6 graus e a máxima não passa dos 17. Olha, na quarta-feira ainda menos, 5 graus de mínimas, mas com máxima chegando na casa dos 23, começa a esquentar um pouco mais. E na quinta-feira os termômetros podem chegar aos 27 graus. No Rio de Janeiro o sol aparece, mas também não esquenta muito. Os termômetros registram 24 graus. Belo Horizonte, 27 e Vitória, no Espírito Santo, 23. No interior nordestino, o sol aparece também, o tempo fica quente por lá, só que tem previsão de chuva no litoral da Bahia, como a gente acompanha aqui no mapa. Na região norte, o tempo segue instável em toda essa área mais escura aqui do mapa, mas tem previsão de chuva forte no Amazonas e também em Roraima. Só que diferente do centro-sul do país, por causa da alta polar, no centro-norte o tempo segue quente. Olha, os termômetros registram 33 graus amanhã em Manaus e no centro-oeste, 32 graus em Cuiabá. Boa noite para todo mundo. William, Amanda. Obrigada, Igor. Boa noite. Até amanhã. Mais de 200 cidades de Minas Gerais amanheceram com um alerta de geada. Devido à onda de frio dos últimos dias, o estado registrou as menores temperaturas do país. Maria da Fé, no sul de Minas, atingiu 2,9 graus abaixo de zero. Mesma temperatura observada no distrito de Monte Verde neste domingo, recorde oficial do estado neste ano. Moradores e turistas registraram geadas. Essa condição ocorre com céu claro, sem vento e queda acentuada da temperatura entre a madrugada e o início da manhã. Aqui em Belo Horizonte também teve recorde de frio. Os termômetros chegaram a 9,4 graus no fim de semana, menor temperatura do ano. Segundo a Defesa Civil Municipal, a sensação térmica nas primeiras horas da manhã foi de 7,6 abaixo de zero. Antes, o dia mais frio de 2024 havia sido 27 de julho, 10 graus. Tá difícil de aturar. Esse tempo agora que tá fazendo frio, a gente fica já armado com as blusas. A pele da gente que sofre, né? E a saúde também, a imunidade vai só baixando. A capital mineira está há quase 4 meses sem chuva. O período de estiagem provoca baixa umidade do ar, principalmente à tarde, quando o índice fica em torno de 20%. O ideal, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a partir de 60%. Olhei no celular, estava 15% a umidade. Aí é dor de cabeça, nariz seco, garganta seca, tem que tomar muita água. Nós voltamos a conversar com o perito aeronáutico Daniel Calazans. A gente estava ia iniciar a entrevista com o Daniel, caiu a ligação, a conexão, mas a gente conseguiu restabelecer o sinal. Então, Daniel, a pergunta era sobre a falta de manutenção. Até que ponto a falta de manutenção num avião, numa aeronave, poderia justificar um acidente como o que vimos, da Voepaz? Boa noite, nos ouve, Amanda. É o seguinte, as autoridades aeronáuticas vão fazer uma investigação levando em consideração
todo o histórico da aeronave. Então, a aeronave tem um histórico em termos de manutenção. Se a aeronave passou por um incidente, alguma ocorrência, fará entrevistas com profissionais da manutenção, com pilotos, e dentro desse histórico vai avaliar se um antecedente e incidente pode ou não ter provocado. É possível que a aeronave tenha sofrido um incidente, mas se passou por um protocolo de manutenção corretiva, voltar a operar normalmente. E é isso que vai ser avaliado. Passou por algum incidente? Houve alguma avaria? Esta avaria foi reparada conforme o protocolo das autoridades aeronáuticas? Se isto foi feito corretamente, não há nenhum risco para que a aeronave esteja operando, mesmo que ela tenha passado por incidente. Há de se analisar qual é a filosofia de segurança. Está havendo algumas informações de pilotos sobrecarregados, de manutenções não devidas. Isso vai ser, as autoridades vão chegar à conclusão e discernir e esclarecer para todos nós. Boa noite, Daniel. O CENIPA disse que não foi declarada emergência entre a aeronave e a torre de controle. Nos termos técnicos, exatamente o que significa isso? O piloto pode ter sido surpreendido ali no intervalo curto de tempo, porque teve pelo menos um minuto ali entre a perda de altitude mais dramática, que ele estava a cerca de 5.000 pés e baixou bastante. Essa não declaração de emergência significa o quê na aviação? Quando um piloto está em emergência, ele tem 3 prioridades. A primeira é controlar a aeronave, manter a aeronave em voo. Primeira prioridade. Segunda, caso ele consiga controlar o voo, ele vai navegar, direcionar, levar a aeronave para o aeroporto mais próximo, Viracopos ou assim por diante. E a terceira prioridade é se comunicar. Dependendo de como as coisas ocorreram, talvez não tenha tido tempo de comunicar. Então, a aeronave perdeu o controle, ele não conseguiu navegar e, dentro dessas circunstâncias todas, não houve tempo hábil para que ele declarasse emergência. Ou então, uma outra hipótese, uma falha de comunicação. Também é possível que o sistema de comunicação tenha falhado. Estas 2 hipóteses serão consideradas pelas autoridades e eu considero a primeira mais forte. Daniel, uma última pergunta. Na sua experiência, existe alguma outra motivação, algo que justificaria, por tudo que se sabe até agora, que na verdade é pouco, algo que não fosse o congelamento das asas e pudesse ter provocado esse acidente? O senhor consegue imaginar qualquer outra hipótese? Sim, uma boa investigação não se fecha em uma hipótese. A formação de gelo tem prevalecido por causa das informações dos boletins meteorológicos, informações de outros pilotos, e havia realmente uma previsão de formação de gelo severa. Mas não há de se descartar, por exemplo, perda de potência, falha de motor ou outra falha em outros dispositivos. Embora esta tenha sido a tese prevalente, as autoridades vão considerar. Eu iria analisar também uma perda de potência, uma falha de motor, não dá para descartar. Nós conversamos agora com o perito aeronáutico Daniel Calazans sobre o acidente que aconteceu aqui no interior de São Paulo, envolvendo o avião da Voipaz, que vitimou 62 pessoas. Obrigado, perito Daniel. Então, à disposição. Um abraço, tudo de bom. E uma doença silenciosa que mata milhões de pessoas por ano em todo o mundo. Estamos falando da hepatite, classificadas em 5 tipos, A, B, C, D e E. As chances de cura são maiores com o diagnóstico precoce. A Isabel descobriu que tinha o vírus da hepatite C ao realizar exames de rotina. Após o diagnóstico, os sintomas só foram aparecer 15 anos depois. A doença evoluiu para um quadro grave e ela precisou receber um transplante de fígado. O vírus da hepatite C não era muito comentado.
A ginecologista que na época pediu, estava fazendo exame de prevenção, então eu tive o vírus, depois eu tive a cirrose, essa fibrose, desenvolvi tumores no fígado que não podiam ser tratados da maneira convencional de um câncer. A hepatite é uma inflamação do fígado que pode ser causada por agentes infecciosos como vírus e bactérias, ou ainda agentes tóxicos, como o abuso de álcool e remédios. As hepatites B e C, se não tratadas, podem evoluir para um quadro grave de cirrose hepática ou câncer de fígado. No início, os sintomas costumam ser a alteração do apetite, enjoo, indisposição e febre. Depois, o branco do olho e a pele podem ficar amarelados, mas especialistas alertam. A hepatite B pode ser transmitida ou por sangue contaminado ou transmissão sexual. A hepatite C é basicamente sangue contaminado. É um indivíduo que tomou uma transfusão de sangue lá no passado, onde não sabia que existia hepatite C, ou algumas coisas, tipo compartilhou gilete, material de manicure. Se tiver sangue ali, pode ter uma chance de transmissão. Muitas vezes o indivíduo teve um contato e não teve sintoma nenhum. Então, como a doença é muito silenciosa, na forma crônica, na imensa maioria das vezes, é muito importante fazer uma busca ativa. 85 mil pessoas morreram de hepatite viral no Brasil de 2000 a 2021. Os tipos B e C são os que mais matam. A boa notícia é que, no Brasil, a população tem acesso gratuito à vacinação, ao diagnóstico e ao tratamento das hepatites. A grande dificuldade é alertar as pessoas sobre a necessidade de se prevenir. Hoje, a maior barreira em hepatites virais no Brasil não é tratar, é achar quem tem e não sabe, é fazer diagnóstico. Porque hepatite B tem vacina, hepatite A, que é menos grave, tem vacina, e hepatite C tem cura. O desapego aliado a buscas por produtos de qualidade com preços mais em conta contribuem para o fortalecimento dos brechós. Sempre que tem um tempinho, a Bruna dá uma passadinha no brechó. Eu acho que tem não só a oportunidade de encontrar peças únicas, né, que não é aquela produção em massa, mas tem a oportunidade de encontrar coisas de muita qualidade também, que hoje em dia é um pouquinho mais difícil de achar, e quando a gente acha assim, tecidos melhores, né, costuma ter um preço muito elevado. A Mabile busca roupas diferentes e com preços atrativos. As peças mais legais que eu tenho sempre eu encontrei em brechó. Então, às vezes é um tecido que você não encontra mais tão fácil, ou que se você encontrar no shopping é 5 vezes o preço, são outras modelagens, enfim, são roupas que duram muito. Demanda que justifica a expansão do modelo de negócio. A gente vê um franco crescimento realmente desse segmento, dessa possibilidade de negócio e dessa nova fonte de renda, porque para muitos deles foi desde a pandemia foi uma possibilidade de uma nova fonte de renda, e para quem está consumindo, consumir também com valores e preços mais atrativos. A Yasmin é uma das empreendedoras do ramo. De cliente em cliente, ela foi conhecendo o mercado e o brechó cresceu. Era uma sala pequenininha, aí depois foi para uma outra sala, depois foi para uma outra sala, foi crescendo, 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 e hoje a gente está nesse duplex. Para atender uma clientela que busca qualidade, exclusividade e preço pé no chão, o jeito foi buscar produtos até em outros países. Já aconteceram viagens internacionais para Santiago, Paris e outras regiões também do Brasil, atrás de peças que tinham a sua qualidade, mas que, além de tudo, precisavam ter também as suas histórias. Em 2001, a empresária Tuta Ramos decidiu comprar roupas e brinquedos para o filho, mas não encontrou um brechó aqui em São Paulo. Aí ela decidiu criar e criou o primeiro brechó infantil do Brasil. Hoje, as pessoas têm mais consciência, né, da importância de você reutilizar a roupa, de você prolongar o uso da roupa para também ajudar o planeta. É uma ideia muito mais divulgada hoje em dia. Então, acho que esse conjunto, né, da consciência, de você ter uma divulgação maior do segmento dos brechós é o que fez o mercado ir evoluindo e aumentando, e assim, mais pessoas vindo vender, mais pessoas vindo comprar, e aquilo girar sempre mais a mercadoria. E o Supremo Tribunal Federal iniciou hoje as audiências de instrução do julgamento sobre a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, assassinados em 2018. Ao vivo do Rio de Janeiro, o repórter Tony Vendramini traz as informações. Boa noite, Tony.
Boa noite, William. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, até sexta-feira, 8 testemunhas de acusação intimadas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, vão prestar depoimento. A primeira a ser ouvida hoje foi a ex-assessora de Marielle Franco, a Fernanda Chaves, que estava no banco de trás do carro, portanto ao lado da Marielle, no momento do ataque. Ela contou que só não foi atingida porque o corpo de Marielle funcionou como um tipo de escudo. E falou também que pouco depois uma viatura da Polícia Militar passou pelo local do crime, mas não parou. Nos próximos dias, também serão ouvidos o delegado Breno Carnevale, que atualmente é secretário municipal de Ordem Pública da Prefeitura do Rio de Janeiro, e o miliciano Orlando Curicica, que foi o primeiro a ser apontado como suspeito. Carnevale deve ser questionado sobre a interferência do ex-chefe de Polícia Civil do Rio, o Rivaldo Barbosa, nas investigações. E o Curicica, na época, chegou a dizer que Rivaldo Barbosa tentou incriminá-lo. Lembrando que em junho o STF tornou réus os suspeitos de envolvimento na morte de Marielle. Além de Rivaldo Barbosa, respondem pelo crime o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, Domingos Brazão, e o irmão dele, o deputado federal Chiquinho Brazão. Eles foram citados na delação do ex-policial Rony Lessa, que confessou ter efetuado os disparos. William, Amanda. Obrigada, Tony. Boa noite. Rede TV News faz uma rápida pausa, volta já já. Estamos de volta para falar do acidente de avião em Vinhedo. 3 dias depois, os trabalhos seguem intensos na região e em São Paulo. 27 corpos dos 62 já foram identificados. No condomínio, os moradores tentam voltar à normalidade, o que é difícil depois de um acidente assim. Ontem foi um pouco difícil até para dormir, eu e minha esposa, né? Muitos aviões eles passam na rota aqui, né? Então foi um pouco a noite inteira ouvindo o avião passar e aí você fica um pouco com receio, né? Mas estamos se recuperando aí aos poucos aí. Na manhã de hoje, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes, o CENIPA, da Força Aérea Brasileira, encerrou os trabalhos aqui no local do acidente. A previsão é que em 30 dias o órgão divulgue o relatório preliminar. Agora cabe à empresa Voipes e da seguradora realizar primeiro a retirada dos pertences pessoais das vítimas e depois dos destroços da aeronave. São pessoas capacitadas para identificar cada bagagem, o conjunto da bagagem, separar item por item, classificar para depois a família de cada vítima receber o pertence correto a partir do que eles localizaram na cena do crime. Porque muito provavelmente no meio desses pertences vão ter valores emocionais muito significativos, que vai passar a ser uma relíquia emocional para cada família. Também hoje, a Prefeitura de Vinhedo criou um gabinete pós-crise no local do acidente. Esse gabinete servirá para dar apoio psicológico aos moradores e reparar os danos físicos causados pela tragédia. A gente notou que algumas das residências podem ter tido algum abalo. A gente não tem como mensurar agora que abalo foi esse, mas a gente já notou que vai precisar de algumas ações específicas dos nossos técnicos, tanto de engenharia quanto da própria Defesa Civil. Mais de 40 médicos, equipes de odontologia legal, antropólogos e radiologistas trabalham na identificação das 62 vítimas no IML em São Paulo. Ontem, o corpo do gerente de logística, José Carlos Copete, de 45 anos, foi velado e cremado em São José dos Campos, no interior de São Paulo. No final da tarde de hoje, o piloto Danilo Romano, de 35 anos, foi enterrado na Penha, zona leste da capital paulista. Então, é numa hora dessa que os amigos, a única coisa que a gente pode fazer é dar um abraço e se fazer presente para tentar confortar a família. Mas uma hora dessa é dificílimo. Qualquer palavra que você venha a falar é difícil demais para você confortar. Né? Das 62 vítimas desse acidente, 21 são de Cascavel, no Paraná, de onde a aeronave decolou. A Força Aérea Brasileira autorizou a utilização de avião para levar os corpos de São Paulo para o sul. O centro de eventos da cidade vai ser liberado pela Prefeitura para a realização de um velório coletivo assim que os corpos forem liberados. As pessoas ainda estão abaladas e nós teremos ainda um trâmite que é muito duro. Porque também essa demora que existe, e a gente precisa entender que tecnicamente é preciso respeitar isso machuca, judia, a gente não sabe, evidentemente, o que vai acontecer nos próximos dias, se será rápido ou não. Então isso tudo vai machucando muito as pessoas e, por consequência, a nossa cidade e o Brasil inteiro.
Mais de 50 famílias das vítimas foram acolhidas no Instituto Oscar Freire, em São Paulo. Algumas famílias também estão em um hotel fornecido pelo governo do estado de São Paulo. A Fátima é mãe da médica Ariane Risso, que morreu no acidente. Ela fez um desabafo. A justiça tem que mudar, né? Porque a gente vai esperar um relatório que vai dizer, olha, foi porque estava gelado, foi porque isso, por aquilo. Não, simplesmente aquilo dali ia cair. Ele poderia cair um voo antes ou um voo depois, mas ele iria cair. Era uma sucata, era um avião que já tinha partido ao meio, não tinha condições de voo. Em Cascavel, onde moravam 21 vítimas do acidente, vereadores e funcionários da Câmara prestaram uma homenagem às vítimas da tragédia. Durante a sessão fúnebre, uma bandeira preta foi hasteada ao som da banda sinfônica da cidade. Peritos da Polícia Civil e médicos legistas responsáveis pelo trabalho de identificação dos corpos estão reunidos neste momento em São Paulo. A repórter Estela Freitas tem mais informações. Oi, Estela. Boa noite. Oi, Amanda, uma boa noite a você, boa noite a todos. A coletiva já acabou, mas olha, a Superintendência da Polícia Técnico-Científica de São Paulo, os peritos e médicos legistas que trabalharam diretamente no local do acidente, confirmaram que todos os exames de necrópsia das 62 vítimas foram concluídos ontem à noite. Até o momento, 27 corpos foram identificados, a maioria com a ajuda de impressões digitais, mas também foram feitos exames radiológicos, a comparação odontológica e a coleta de materiais biológicos para comparação de DNA. Desses 27 identificados, 15 tiveram a declaração de óbito encaminhada aos familiares para que eles possam fazer o velório e o sepultamento. Nos laudos do IML, a causa da morte de todas as vítimas foi politraumatismo, isso por conta do impacto da aeronave com o solo. Aquelas que foram carbonizadas depois já estavam mortas. Amanda, William. Ai, tudo muito chocante, triste. Obrigada, Estela. Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã tem uma nova edição a partir das 19 horas, 7 da noite. Esperamos por você. E a gente fica com as fotos das vítimas desse acidente com o avião da Voipaz. Uma ótima noite para você.